Boa noite. Muito boa noite para você. Hoje é um dia histórico para uma família de Cunha. O homem que confessou ter matado duas adolescentes que moravam na zona rural do município foi condenado a 42 anos de prisão. O julgamento de Ananias dos Santos foi no Fórum de São José dos Campos. A defesa disse que não vai recorrer da sentença. O julgamento foi no Fórum de São José dos Campos. Ananias dos Santos foi ouvido logo no início da sessão. Ele disse que chegou a confessar o crime porque teria sido torturado. A frieza do réu impressionou o promotor de justiça. Passou o julgamento inteiro de cabeça baixa, tranquilo, não ouvindo o que estava sendo dito, mas não esboçou também qualquer reação. O crime aconteceu em 2011 em Cunha. Joseli e Juliana foram abordadas por Ananias quando voltavam da escola e foram mortas a tiros. A polícia localizou os corpos 5 dias depois. O assassino era conhecido da família. O réu não aceitava que uma das meninas não quisesse ter um relacionamento com ele. Segundo as investigações, isso despertou ciúmes na namorada de Ananias, o que também teria motivado o assassinato. O acusado disse que queria dar um susto nas duas e não matá-las. Ananias não apresentou testemunhas de defesa. A sentença que o condenou a 42 anos de prisão, sendo 21 para cada morte, foi anunciada pela juíza Beatriz Afonso Pascoal, 5 horas após o início do julgamento. O promotor acredita que a condenação foi justa. Em relação a Juliana, foi a qualificadora do motivo fútil, a qualificadora da emboscada. Em relação a Joseli, foi a qualificadora do tentar encobrir o crime em relação a Juliana e da emboscada. É uma pena satisfatória. Já foi considerada, inclusive, a reincidência dele por um crime anterior. Após o julgamento, os pais das vítimas ficaram emocionados e, segundo o promotor de justiça, estavam satisfeitos com a condenação. A família saiu pelos fundos do fórum sem gravar entrevista. O defensor público, que pegou o caso há 2 semanas, disse que não vai recorrer da sentença. Questão de consciência, né, e de dever cumprido. Eu fui nomeado para fazer essa defesa em plenário. Então, entendo que por dever de consciência, de ofício, não devo recorrer. Eu orientei a ele a tomar 2 posições. Ou ele confessava, reafirmava a confissão, que já havia feito por mais de uma vez, ou ele negava. Se ele viesse com o primeiro comportamento, eu teria uma tese mais forte, mais fundamentada. Como ele optou pela segunda, a minha tese ficou prejudicada e eu tive menos campo para trabalhar dentro do processo. Apesar de dizer que não vai recorrer da decisão, o defensor público afirmou que Ananias dos Santos pode ter outro advogado e aí entrar com recurso contra a sentença. E a condenação pela morte das adolescentes saiu quase 4 anos depois do crime. Apesar da longa espera, foi um alívio para a família das duas irmãs. Os parentes acompanharam o julgamento, mas a presença deles não intimidou o homem que, segundo a justiça, matou as duas meninas. O julgamento começou com meia hora de atraso. No Fórum de São José dos Campos, o destino do réu Ananias dos Santos foi colocado nas mãos dos 7 jurados que formavam o júri popular. Eram 6 homens e uma mulher. Ananias foi o primeiro a ser ouvido. Aparentemente tranquilo, o depoimento dele durou cerca de 40 minutos. Ananias mudou a sua versão dos crimes. De acordo com o Ministério Público, Ananias dos Santos havia confirmado a autoria do assassinato das duas irmãs 4 vezes em depoimentos anteriores. Mas em outra fase do processo, ele assumiu um novo posicionamento. Negou o crime, versão que ele manteve durante o depoimento que prestou no julgamento de hoje, aqui em São José dos Campos. Sempre de cabeça erguida, sem demonstrar constrangimento com a presença da família das duas irmãs mortas, Ananias encarava as pessoas que acompanhavam a audiência e disse que foi torturado pela polícia para que confessasse o assassinato. Mas a promotoria garantiu que tinha argumentos para convencer os jurados de que o réu realmente matou as duas irmãs. Os pais das adolescentes assistiram ao julgamento usando uma camisa com a foto das filhas estampada. Seu José Benedito disse que perdoava o acusado de assassinar suas filhas. Eu tenho certeza que as minhas filhas estão em bom lugar, né? Estão num lugar com certeza preparado por Deus, né? Não foi daquela maneira que a gente queria, mas a gente espera que tudo se encerre em paz.
A mãe das meninas compartilhava com o marido o sentimento de justiça, mas não de perdão. Não consigo perdoar, não. Não, até agora não. Um homem foi preso hoje em São José dos Campos, acusado de se passar por um policial. Ele estava em um bar na Vila Industrial tomando cerveja e exibindo uma arma. Usava também roupas pretas, um brasão pendurado no pescoço e uma carteira da Polícia Civil. A PM foi acionada e constatou que o homem não tinha registro de investigador e que o revólver era uma réplica. Ele foi preso e vai responder por falsidade ideológica. Uma mulher foi detida hoje em São José dos Campos, suspeita de maltratar animais. A vigilância sanitária encontrou na casa dela, no bairro Petrópolis, 20 cães em péssimas condições de higiene, sem água e sem comida. Um animal também foi achado morto. Os vizinhos disseram que sempre morrem animais no local e que eles são dispensados na lata do lixo. A mulher foi ouvida na delegacia e liberada porque uma veterinária analisou o cão encontrado morto e não identificou sinais de maus tratos. A polícia registrou o boletim de ocorrência e o caso vai ser investigado. A seguir, a terceira reportagem sobre Ilhabela, as delícias do arquipélago que conquistam os turistas pelo paladar. E também a previsão do tempo para amanhã. Uma frente fria se aproxima da região. Será que vai chover? A resposta logo após o intervalo. 6h58, a gente volta já.